Aliás, 24, 29. Josué 24, 29. Passado algum tempo, Josué, filho de Num, servo de Yahvé, morreu com a idade de 110 anos. Vamos orar? Vamos orar? Coloca a mão na pessoa que está do seu lado. Vamos orar por ele, uns pelos outros. Pai, em nome de Jesus, eu oro pela vida de cada um dos teus filhos, para que a tua bênção, o teu milagre venha sobre eles com graça, com misericórdia, com perdão. Eu oro para que a palavra que vai ser ministrada não seja apenas uma voz humana falando, mas que seja o teu Espírito comunicando algo ao nosso espírito. Eu oro para que o Senhor tome de conta desse lugar, como tem sido feito no louvor, do primeiro ao último lugar. Que o Senhor tome de conta, que o Senhor derrame sobre nós o teu Espírito, que o Senhor faça avançar essa igreja, faça nós entendermos a tua vontade, nós vivemos a tua palavra, que o Senhor nos faça desfrutar completamente do que o Senhor tem para a nossa vida, Pai. Nós te louvamos, nós te bendizemos, nós te exaltamos, e eu te peço que o Senhor abençoe o nosso irmão que está do nosso lado, trazendo sobre ele a compreensão da tua palavra, Pai, a compreensão plena do que o Senhor tem a falar aos nossos corações, meu Deus. Eu te louvo porque eu sei que o Senhor está aqui, eu sei que o Senhor está aqui. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam, daqueles que são chamados segundo o teu propósito. Eu sei que o Senhor está aqui, Pai. Tudo o que vai acontecer hoje à noite, o que já aconteceu, o que aconteceu para que o Senhor nos trouxesse aqui, foi para o teu bem, foi para o nosso bem, foi porque nós te amamos, nós queremos seguir e viver os teus propósitos, meu Deus. Eu te louvo e agradeço por todas as coisas, Pai, no nome de Jesus, meu Deus, em nome de Jesus, amém. Vamos ler juntos agora, vamos ler juntos, Josué 24, 29, 1, 2, 3, vamos ler, 1, 2, 3. Outra vez. Oi. Com quantos anos ele morreu? Foi 90 anos? Tá certo. O que um homem de 110 anos nos dias finais da sua vida tem a nos ensinar? Ele tem a nos falar. Vai lá, o menino tem 6 anos de idade, vai morrer. Ele praticamente só vai nos ensinar porque ele a gente já disse, era um anjinho que morreu. Mas na verdade assim, ele não fez muitas coisas para nos ensinar. Uma pessoa com 40, 50 anos de idade morreu, o que você diz? Meu Deus, morreu tão jovem, tantas coisas para viver, morreu tão jovem. Não é verdade? Quando a pessoa chega lá 100 e poucos anos, que hoje já não chega mais, né? Mas quando chega numa idade de 90 anos, a avó da Thalita, a avózinha da Thalita, 92, né? 91? 91, 92 anos. Você senta com ela. Agora eu quero que você entenda. Ela tem uma doença neurológica que atingiu os neurônios dela, e hoje ela já não consegue mais ensinar praticamente nada, porque o Alzheimer está consumindo a mente dela completamente. Ela se esquece do nome das pessoas, se esquece que é mãe da irmã Nilzênia, se esquece dos netos, se esquece, eu sei, ó. Então ela não tem mais muitas lições a nos passar. Tem as lições que ela passa como ser humano, mas não as lições de vida. Meu pai morreu com 85 anos de idade, presta atenção. E o dia que meu pai foi morrer, parece que ele sabia o dia que ia morrer, no dia que antecedeu a morte dele, ele morreu na madrugada, ele ligou para mim e nós conversamos muito. O que nós conversamos? Nada assim de significativo, mas foi muito tempo, ouvindo, conversando, trocando ideia e tudo. Então, veja que só o fato de ele ter me ligado no dia que eu decidi a morte dele, só o fato de nós termos passado os últimos 10 anos muito próximos um do outro,
Aquilo já mudou completamente a nossa relação e me fez aprender muitas coisas da vida que ele me ensinou. Então, beleza. O que é que um homem de 110 anos tem a nos ensinar na sua vida? Nos dias da sua morte? O que ele tem a nos ensinar? Que lições de vida ele tem a nos passar? Naturalmente, se eu ouço uma pessoa de 110 anos me falando algo da vida, e eu sou um jovem de 20, de 30, 40, 50, 70 anos, quanto mais novo eu for, mais anos de experiência eu vou estar pegando para a minha vida. Eu tenho 20 anos. Significa que todos os erros que ele cometeu, eu não vou cometer. Vou me livrar daqueles erros. E vou me livrar de uma maneira muito sadia. Se eu tenho 70 anos, então ainda tem muitas coisas para aprender com isso. Ou seja, 110 anos é uma idade muito legal. Muito legal. E a Bíblia diz que passado algum tempo, Josué, filho de Nun, servo de Javé, morreu com a idade de 110 anos. Algumas datas na Bíblia são marcantes. A morte de Abraão, quantos anos? A morte de Abraão, quantos anos? A morte de José, quantos anos? 170, 147. A morte dos patriarcas, quantos anos eles viveram? Por quê? Porque a morte dos primeiros homens da Bíblia eram 800 anos, 900 anos. Assim, todas aquelas datas significavam que naquele momento toda a história dele poderia ser resumida num livro e dado para os jovens lerem, que eles iriam aprender muito. Diga comigo, eu tenho muito a aprender com um homem de 110 anos. O que Jesus, por exemplo, o Filho de Deus, o que é que o Filho de Deus, Jesus, tem a me ensinar de maneira clara, de maneira bem resumida, bem simples? Mateus 9,35. O que é que Jesus tem a me ensinar? Beleza. Jesus veio à terra, Deus veio à terra. E para Deus, qual foi a coisa mais importante? O que tinha de mais sublime para ele fazer? A Bíblia diz, Mateus 9,35. Jesus ia passando por todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando as boas novas do reino de Deus e curando todas as enfermidades e doenças. Então o que Jesus tinha de mais importante, que era sublime, que era maravilhoso? Diga comigo, ensinar, pregar e curar. Diga ensinar, pregar e curar. Diga outra vez, ensinar, pregar e curar. Então, eram as coisas mais importantes que Deus queria fazer na terra, e Ele fez. O que Paulo, o grande apóstolo dos gentios, tem a nos ensinar com a sua vida? De maneira muito simples. 2 Timóteo 4,7. 2 Timóteo 4,7. Combati o bom combate, completei a carreira, perseverei na fé. Agora me está reservado a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, me concederá naquele dia, e não somente a mim, mas também, mas certamente a todos os que amarem a sua vinda. Então, qual é o grande ensinamento de Paulo para nós? Muito claro aqui, olha, combata o bom combate. Quando Paulo fala de combater o bom combate, alguém, presta atenção, alguém chega, e aí, como é que está a vida? Rapaz, está uma luta, é só trabalho. Claro, nós trabalhamos e Deus prospera o nosso trabalho. E Paulo diz o seguinte, eu trabalhei, mas eu trabalhei pela melhor coisa que tinha. Eu combati, eu vivi a minha vida trabalhando, combati aquilo que era de excelência, era um bom combate. Eu não apenas combati o bom combate, eu completei a corrida, eu fui até o final. Não adianta eu lutar hoje, amanhã e depois de amanhã já esquecer todas as guerras que eu tive e desvanecer e perder. Ele falou, eu fui até o final. Ele perseverou na fé. Então não é para desistir. E naturalmente quando faz isso, ele diz, olha, agora uma coroa da justiça. Já está reservada a mim uma coroa da justiça. Quantos querem uma coroa da justiça? Quantos querem? De verdade, uma coroa de justiça. De verdade, quantos querem? Quantos querem uma coroa de justiça?
sabe? E essa coroa de justiça, o apóstolo Paulo fala claramente, ela está reservada àqueles que amam a vinda do Senhor, aqueles que combatem o bom combate, que completem a corrida, que perseveram na fé. São para essas pessoas que a boa corrida, que a coroa da justiça está reservada. O que Pedro, o grande pregador, tem a nos ensinar? 1 Pedro 2,9, pegando algumas pinceladas para você entender da vida. 1 Pedro 2,9: porém vós sois geração eleita, sacerdócio. Porém vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, cujo propósito é proclamar as grandezas daquele que vos convocou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós, sim, que antes não erais sequer povo. Então, o que Pedro tem a nos ensinar? Tá certo? Ele fala o seguinte: olha, vocês são geração eleita. Diga comigo: eu sou geração eleita. Diga: eu sou sacerdócio real. Diga: eu sou nação santa. Diga: eu sou povo de propriedade exclusiva de Deus. Sabe, então, Pedro está morrendo. O que você tem a me ensinar, Pedro? Não desista do seu sacerdócio real. Não desista que você é uma nação santa. Não desista que você é propriedade exclusiva de Deus. Não desista que Deus fez tudo isso com o propósito de fazer você proclamar as grandezas dele. Não desista. O que Tiago, o irmão do Senhor, tem a nos ensinar de maneira muito sucinta? Tiago 3,6. Tiago 3,6. Ele diz o seguinte: olha, semelhantemente a língua é um fogo, um mundo de iniquidade. A língua está localizada entre os órgãos do nosso corpo e pode contaminar a pessoa por inteiro. E não somente põe completamente em chamas o curso da nossa existência, como acaba ela mesma incendiada pelo inferno. Pois toda espécie de feras, aves, répteis, criaturas marinhas é possível domar e de fato tem sido domada pelos seres humanos. A língua, contudo, nenhuma pessoa consegue dominar. É um mal incontrolável, cheio de veneno mortal. Com a língua bendizemos ao Senhor e Pai, porém com ela amaldiçoamos nossos semelhantes, criados à imagem de Deus. Da mesma boca procedem bênção e maldição. Meus queridos irmãos, isso não está certo. Acaso pode da mesma fonte jorrar água potável e água salobre? Ora, meus irmãos, é possível que uma figueira produza azeitonas ou uma videira figos? Assim também, uma fonte de água salgada não pode jorrar água doce. Então, o que Tiago, que conviveu com Jesus, que ajudou Jesus no ministério dele, incentivou Jesus a ir para Jerusalém, o que Tiago tem a nos ensinar de maneira muito clara? Controle a sua língua. Com ela você pode crescer, mas você pode regredir. Ah, mas eu gosto de falar o que eu penso. Quem fala o que pensa é tolo. Uma das maiores evidências de tolice é você falar o que pensa. Quando você pensa algo, você está restrito a você mesmo. Quando você fala, você está escravo do que você falou. Então, o que Tiago tem a nos ensinar? Sabe, controla a língua. Ela pode destruir. O que Moisés, o grande legislador, tem a nos ensinar de maneira muito simples? Deuteronômio 32, 48. É bom falar de Moisés, que Moisés tem uma história tremenda para a constituição do que nós temos hoje como igreja, do tabernáculo, da ordenação dos objetos de adoração. O que Moisés tem a nos ensinar? Ele fala o seguinte: olha, naquele mesmo dia Yahvé falou a Moisés, 49, sobe esta montanha de Abarim até o monte Nebo, em Moabe, em frente a Jericó, e contempla Canaã, a terra que concedo aos filhos de Israel como propriedade. Ali na montanha que tiveres subido, morrerás e vais reunir-te aos teus antepassados, assim como o teu irmão Arão, que faleceu no Monte Or, e foi reunido ao seu povo. Assim há de ser, pois fostes os dois infiéis a mim no meio da congregação israelita,
junto às águas de Meribá, em Cádiz, no deserto de Zim. E porque não sustentastes a minha santidade entre os filhos de Israel? Por esse motivo contemplarás a terra prometida à tua frente, mas não poderás entrar nela, na terra que estou dando aos filhos de Israel. Eu fui lá nesse monte onde Moisés esteve, no Monte Nebo. Fica na Jordânia. Se o dia estiver mais ou menos claro, sem muita poeira, você consegue. Não anda não, filhinha. Senta, pede para sentar, senta. Ei, senta aqui, senta. Não atrapalha não, rapidinho. Senta, isso. Atrapalha, realmente. Então, se o dia estiver claro, você consegue ver lá depois do Jordão, você consegue ver Jericó, consegue ver as partes da promessa de Deus. E Deus chamou Moisés num dia claro, falou: Moisés, sobe no monte. Você vai contemplar a terra, mas você não vai entrar lá. Mas por que eu não vou entrar na terra se o Senhor me chamou? Porque no dia que faltou água, que eu pedi para você tocar na rocha, você feriu a rocha. Então o que Moisés tem a nos ensinar? Por mais que você esteja irado, não fira a rocha que é Cristo. Alguém, eu vou largar. Eu vi uma vez um pregador dizendo o seguinte: olha, se Deus não fizer o que eu estou falando, eu vou rasgar essa Bíblia. Falei, pois rasgue, que Deus não vai fazer. Rasgue, mas rasgue mesmo. Sabe, a gente não pode ser tolo. A gente fere a rocha dessa maneira. E fere e acaba com todas as promessas que Deus tem. Aí você vê alguém recebendo algo, mas por que não recebe? Porque no momento, na hora de manter a ordem, na hora de manter a santidade, na hora de manter... E ele fala o seguinte: olha, vocês dois foram infiéis a mim no meio da congregação. Foram infiéis. Então o que Moisés tem a nos ensinar? Sejam fiéis. Está pronto? Obrigado. O que Moisés tem a nos ensinar? Não sejam infiéis. Não firam a rocha. Quando eu disser que vai ter água, não precisa se estressar. Quando eu disser que vou voltar, eu vou voltar, não precisa se estressar. Então, todos esses homens, de maneira muito simples e de maneira muito direta, assim como muitos homens na Bíblia, sempre têm algo a nos ensinar. E todos têm algo a nos ensinar, e quando nós olhamos não somente para os seus acertos, mas também para os seus erros, nós vamos aprender. Então quem é sábio aprende com os erros dos outros, mas quem é inteligente aprende com os seus próprios erros. Então nós temos aqui a sabedoria e a inteligência trabalhando juntos. O sábio aprende com o erro dos outros, mas a inteligência é o seguinte: eu vou aprender com meus erros, eu não vou errar. Não adianta, eu não vou errar. Então, o que teria Josué com 110 anos a nos ensinar? Primeiro eu quero que você entenda, quem foi Josué? Ele foi um homem sofredor. Josué nasceu no Egito como escravo, e os egípcios viviam escravizando o povo de Israel. Ele era filho de Num. Sempre que fala de Josué, fala filho de Num, porque naquela época eles tinham feito um acordo que os homens não iriam mais procriar para ser escravo do Egito. E numa dessas deslizes, Num acabou procriando Josué. Josué nasceu como escravo. E o sofrimento em si, ele não aperfeiçoa ninguém. Às vezes pode até tornar as pessoas mais amarguradas. Porém, combinado com a fé e com a graça de Deus, constitui-se uma ferramenta maravilhosa para a formação de um caráter piedoso. Se o sofrimento por si mesmo conferisse sabedoria e caráter, o mundo seria um lugar muito melhor. Ou de uma forma ou de outra, todos sofrem. Quando aceitamos nossos sofrimentos como uma dádiva de Deus e usamos para a sua glória, então essa pode trabalhar em nós e em nosso favor, de modo a realizar a vontade de Deus. Então você fala de Josué. Ele foi um homem sofredor. Ele não teve uma vida fácil. Josué foi um homem o que? Submisso. Ele era ligado a Moisés, ele se submeteu à autoridade de Moisés. Então tudo aquilo que ele ensinava como assistente de Moisés, ele ensinava com muita propriedade.
Josué foi o quê? Ele foi um homem que soube aguardar o tempo, e às vezes o tempo demora. Ele agiu com muita esperteza na hora de conquistar algo. Ele agia no momento certo na hora de fazer algo. Ele esperava Deus. Oi. Ele esperava Deus falar para ele poder agir. Então, o que ele tem a nos ensinar, ele ensina com muita propriedade, com muita maturidade. Josué, ele perseverou. A Bíblia diz quando vocês vão entender algo assim. Não tem um homem na Bíblia chamado Lázaro? Aliás, foi lido agora sobre a irmã de Lázaro. O nome Lázaro, na verdade, em hebraico é Eleazar. Tá certo? Então, e Eleazar, ele era filho de Arão. Então Deus leva Arão para o monte e fala: olha, a unção de Arão vem agora sobre Eleazar, não mais sobre Arão. E a unção de Moisés não vem mais sobre Moisés, vem sobre Josué. Deus fala para Josué: Josué, você vai levar o povo a conquistar a terra prometida. Então ele perseverou. Então, uma pessoa que persevera naquilo que Deus tem para ela, ele tem, na verdade, algo a nos ensinar muito profundo. Então, uma das coisas que eu entendo que Josué tem a nos ensinar de maneira muito forte, um homem com 110 anos de idade, Josué 23:5. Josué 23:5. Yahvé, vosso Deus, Ele mesmo as expulsará de diante de vós. Ele pessoalmente as afastará da vossa presença, e vós tomareis posse completa da terra, exatamente como o Senhor vos prometeu. Josué, quando estava prestes a morrer, ele reuniu toda a congregação de Israel e fez um grande discurso. E nesse grande discurso, uma coisa que ele diz é o seguinte: olha, primeiro ensinamento de Josué para nós: creiam na promessa do Senhor. Eu não sei o que Deus tem te prometido, eu não sei de onde Ele te tirou e para onde Ele está te levando, eu não sei o que tem sucedido a você durante a sua vida, mas Josué nos ensina: olha, acima de todas as circunstâncias, creiam na promessa do Senhor. Quantos de vocês têm recebido promessa de Deus? Quantos receberam? Quantos receberam de verdade? Sabe, uma das nossas atitudes que mais distancia a presença de Deus de nós é a nossa, e que nos mais aproxima do pecado, é a nossa descrença. O Senhor, Ele abomina, claro, todo tipo de pecado, mas a porta que abre os outros pecados é a incredulidade. Quando a incredulidade entra, presta atenção, segura os bebês, quando a incredulidade entra, naturalmente, todas as outras possibilidades de vitória são minadas. Então Josué reúne o povo e fala: olha, creio na promessa do Senhor, creio, Ele mesmo vai adiante de vocês, Ele pessoalmente afastará da presença de vocês aqueles homens, aquelas pessoas más, e vocês tomarão posse completa da terra, exatamente como Ele prometeu. Ou seja, não duvidem da promessa. A incredulidade é vista por Deus como sendo algo extremamente ruim e perigoso. Ele é capaz de juntar no mesmo elemento, no mesmo frasco, 3 elementos destrutivos. Quais são? A idolatria, a imoralidade e a murmuração. O que abre as portas para que nós venhamos ser idólatras, imorais e murmuradores? A falta de crença na promessa. 1 Coríntios 10:6, o apóstolo Paulo escrevendo sobre o que o povo de Israel passou no deserto, ele diz claramente: esses fatos ocorreram como exemplos para nós, a fim de que não cobicemos o que é ruim como eles fizeram. Diga comigo: a cobiça. Diga: a cobiça não pode fazer parte da minha vida. Diga: a cobiça não pode fazer parte da minha vida. Não vos torneis idólatras, como alguns deles foram, conforme está escrito: o povo se sentou para comer e beber e levantou-se para entregar a orgia.
Diga comigo de maneira muito clara, assim, a idolatria. Diga, a idolatria não pode fazer parte da minha vida. Versículo 9: e não devemos pôr à prova a paciência de Cristo, como alguns deles fizeram, e por isso foram mortos pelas serpentes. E não vos entregueis à murmuração, como alguns deles murmuraram e foram mortos pelo destruidor. Então, o que abriu as portas da destruição na vida de Israel? Eles não criam na promessa. Eu não sei o que Deus tem te prometido, eu não sei, mas eu sei que o que Deus tem sonhado para você é algo maravilhoso, é algo tremendo. Eu não sei o que Ele tem te prometido, mas o sonho dele fala muito acerca da promessa dele, eu tenho certeza disso. E qual é a porta que é aberta para que essa promessa não se cumpra na sua vida? A dúvida. Você começa a ter dúvida se Deus vai fazer. Você começa a ter dúvidas se foi Ele quem falou. Você começa a ter dúvidas se Ele está com você na caminhada. Você começa a ter dúvida e naturalmente, quando você abre as portas das dúvidas, você coloca Cristo em tentação novamente e a idolatria se instala, que você passa a querer ouvir outras coisas. A imoralidade se instala na sua vida e a murmuração se instala e naturalmente a promessa não se cumpre. Por isso Josué tinha esse zelo de dizer o seguinte: olha, creiam na promessa do Senhor, creiam no que Ele tem falado, acreditem que Ele mesmo vai na frente de vocês, acreditem que Ele quem vai afastar da presença de vocês aqueles que estão tomando aquilo que é de vocês, acreditem que Ele que está na frente. Mas eu não vejo, nós não podemos ser guiados pelo que vemos, mas temos que ser guiados pelo que cremos. Então nós precisamos crer. Quando nós cremos, nós iniciamos uma mudança interna que nos leva a conquistas. Então não há nada mais forte do que uma crença atrelada a uma fé verdadeira, porque nós recebemos algo de Deus à medida que nós cremos. Se eu não creio, eu não recebo. Se eu não creio, aquilo não chega à minha porta. Quando Jesus queria curar alguém, ele perguntava: o que você quer que eu te faça? Senhor, que eu veja, então veja. Senhor, que eu ande, então ande. Senhor, que o meu servo seja curado, que ele seja curado. Tudo era iniciado com uma palavra de fé dada do homem para Deus. Então, nesse aspecto, entenda, nesse aspecto, muitas coisas na nossa vida ainda não aconteceram, não foi por culpa de Deus, mas foi porque nós não cremos, nós não liberamos com a nossa voz aquilo que nós queremos que Ele faça. A hora que você entender o poder que Deus tem colocado sobre a sua vida, muitas coisas vão mudar. Muitas coisas vão mudar. Não crer, mas assim, não é crer em coisas absurdas, por exemplo, eu vou crer porque eu sonhei que algo. Não! Você precisa crer, mas precisa ter substância, precisa ter uma base. Não podemos ser como neófitos na fé, como pessoas que não entendem o que Deus está fazendo. Se eu não crisse, eu não estaria aqui. Se eu não crisse, eu não tinha me lançado no ministério. Se eu não cresce, eu não creio que Deus vai tomar de conta, então eu vou ficar em desespero. E eu tenho aprendido cada dia que eu não consigo, por mais forte que eu sei que eu não consigo controlar todas as coisas, e o desespero acaba batendo na minha porta. Então não é crer, mas é crer sabendo que tem algo que Deus prometeu e que Ele deixou uma garantia que Ele vai cumprir. 2 Coríntios 1:21, presta atenção, 2 Coríntios 1:21. Ora, é Deus quem faz que nós, é Deus quem faz com que nós e vós permanecemos firmes em Cristo. Ele nos uniu, nos selou com sua propriedade e fez habitar o seu Espírito em nossos corações como garantia de tudo que está por vir. Então, como é que acontece? Ele deixou como penhor
Eu vou deixar como penhor algum bem, como garantia que eu vou pagar uma conta. Eu vou deixar como penhor, por mais que eu deixe um penhor forte, eu não vou deixar um penhor tão forte como o próprio Deus. O que ele fez? Deus pegou o seu espírito, deixou como penhor na terra, e ele vai ter que vir buscar o espírito dele. Você entende, sim ou não? A maior garantia que você tem de que Deus vai cumprir o que Ele prometeu é o próprio Espírito que Deus deixou aqui na terra e que Ele deixou para habitar em cada um de nós. Não tem como ter um penhor maior do que esse. Então, uma vez crendo nisso, não tem como duvidar. Bote a mãozinha na sua cabeça agora, diga: eu não duvido de nenhuma palavra que Deus prometeu para a minha vida. Diga: eu creio piamente que tudo que Deus prometeu vai se cumprir. Diga: eu tenho que crer, e não apenas crer, mas me movimentar na fé que eu tenho. Veja que uma das coisas mais importantes pelas quais Josué quis começar o ensino dele é dizer o seguinte: não deixem de crer nas promessas de Deus, sejam elas quais forem. Quanto mais você crê, quanto mais você acredita, mais aquela promessa se torna mais perto de cumprir. Quanto menos você acredita, mais distante ela vai ficando. Então, por que alguns demoram 50 anos e não recebem? É culpa de Deus? Sim ou não? É culpa dela. Hoje eu precisei acessar num apartamento de uma pessoa, tá certo? Tinha que ver uma situação lá, eu não tinha a chave, ela me ligou e falou: pastor, bispo, a chave, o código é fulano de tal, que eu nem lembro, não. O código é fulano de tal. Eu cheguei lá, apertei, entrei. Por que eu entrei? Porque tinha um código. Então, Deus está lhe dando o código para que você receba a sua promessa. Qual é? Não deixem de crer em hipótese alguma em tudo aquilo que Deus falou, e não creiam que Ele vai cumprir no último dia, creiam que Ele vai cumprir e tem vontade de cumprir imediatamente. Segundo. Josué 23:6. Josué 23:6. Esforçai-vos, pois, muitíssimo para guardar e cumprir tudo o que está escrito no livro da Torá, da lei de Moisés, sem vos permitir desviardes nem para a direita nem para a esquerda, sem vos misturardes com essas populações que ainda restam no meio de vós. Não pronunciareis o nome de seus deuses, não os invocareis nos vossos juramentos, não os servireis e não prestareis a eles a vossa adoração, louvor e serviço. Segundo o ensinamento de Josué, com 110 anos para a nossa vida, seja esforçado em cumprir o que tem na Bíblia. Você não vai cumprir automaticamente. Você não vai conseguir de maneira natural cumprir. Tem algo que tem que ser por esforço, por determinação, por... As mulheres quando querem emagrecer, eu acho interessante. O meu negócio mais desleixado, mulher não. Ela acorda cedo, ela faz caminhada, ela faz academia, ela faz dieta, daqui a pouquinho emagreceu. Por quê? Porque tem determinação. Se não tiver determinação na vida, você não faz nada. Eu orando pela Adriana, falei: meu Deus, tenha misericórdia, meu Pai, tenha misericórdia. Saía uma pessoa da mesa, como é que chama, Adriana? Isso, avaliadora. Saiu uma avaliadora, e o interessante, como é bom você fazer uma defesa numa mesa preparada. Tem gente que não gosta, eu acho maravilhoso.
O salmista diz: preparas uma mesa, perante mesa preparada. Quem está na mesa está preparado. Eu vi que as pessoas que estavam analisando o trabalho eram de altíssimo nível, e não apenas de altíssimo nível, tinham lido completamente todo o trabalho, riscado letra por letra do trabalho. Falei: rapaz, tem vezes que você vai defender um TCC, a pessoa nem sequer leu o seu trabalho, 30, 40 páginas, nem leu, aprovado. Infeliz, eu preferi que você tivesse lido e dissesse onde que eu errei, que eu quero acertar. Alguém pegou lá, reclamou até das crases, do que, do qual, tudo. Falei: glória a Deus, uma mesa preparada. Não tenha medo de mesa preparada, não tenha medo. Da mesma forma como a Adriana se esforçou para cumprir aquilo ali, e necessário sendo, ainda bem que não foi. Aliás, para apresentar tem que ser, né, Adriana? Tem que corrigir para apresentar, mas necessário sendo, retomava e de novo até conseguir. Sabe, da mesma maneira como nós nos esforçamos por algo, eu estou desempregado e amanhã tem uma entrevista de emprego, e meu novo futuro chefe marcou comigo uma entrevista 4 horas da manhã, no final do turno dele, lá no PCM. Fique tranquilo, estou desempregado, 3h30 estou lá. Está na hora da minha entrevista? Eu nem dormi à noite, eu virei, estou aqui, eu quero trabalhar, eu estou desempregado, tenho um filho para criar. Da mesma forma como eu me empenho para conseguir um emprego novo ou algo diferente, da mesma forma como eu preciso me empenhar para fechar um negócio, para analisar e tudo, da mesma maneira que Josué diz o seguinte: sejam esforçados em cumprir o que tem na Bíblia, sejam esforçados em cumprir o que tem na Torá. Deus poderia ter nos falado de muitas coisas, mas o principal Ele já falou, e o principal que Deus tinha para nos falar está na Bíblia. Ela é a própria voz de Deus falando conosco. Então tudo aquilo que eu quero ouvir a voz de Deus hoje, Deus fala comigo. Não leia uma página, leia uma, duas, leia o livro, leia tudo. Anota o que você fez. Deus tem falado com você. Deus vai dar a direção. Por que olha, quando ia para a guerra, a pastora até já ministrou sobre a guerra, uma das coisas que os soldados tinham que levar era uma cópia da Torá. Lá no exército de Israel, quando vai consagrar os novos soldados do exército de Israel, o que eles recebem? Recebem 2 ferramentas de trabalho. Uma é uma metralhadora, que eu não sei o nome, que atira tudo, e uma Torá. Tudo que eles precisam para ir para a guerra. Mas não, tudo que você precisa para vencer na vida, Deus já tem te dado. Quando um rei ia assumir um governo, o que a Torá diz para ele? Faça uma cópia deste livro e mantenha ele à sua cabeceira, ou muito perto de você. Sempre você está pesquisando o que eu tenho a dizer e ensinar a você sobre o reino. Então, quando o rei assumia, ele tinha que levar uma cópia do livro da lei. Por que os reis se perderam? Na época de Josias, estava tão perdida a Torá, tão perdida a Bíblia, que quando alguém achou um pedaço de Deuteronômio escondido, largado dentro de algum local no templo, foi uma festa. Da mesma maneira são pessoas hoje, quando acham: meu Deus, descobri algo na Bíblia que me deixou maravilhoso. Não é uma porção pequena, toda ela é maravilhosa. E tudo que Deus tinha para nos falar está na Bíblia. João 1:1 diz o seguinte: no princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Ele, a palavra, estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas através dele, e sem ele nada do que existe teria sido feito. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens, e a luz resplandece nas trevas, mas as trevas não a venceram. Ou seja, ele, a palavra, estava no começo. Palavra falada. João 1:9. E a palavra é a luz verdadeira que vindo ao mundo ilumina a toda a humanidade. Aquele que é a palavra estava no mundo, e o mundo foi feito através dele, mas o mundo não o reconheceu. Ele veio para os que eram seus, e os seus não receberam. Mas diga comigo: a todos quantos? Diga comigo: a todos quantos o receberam, deu-lhes o direito
de se tornarem filhos de Deus, ou seja, aos que creem no seu nome. Sabe, eu não era, agora sou, porque eu criei nele, eu criei na palavra. Eu creio na palavra. Jesus se parece com o quê? De maneira muito simples. Se parece com a palavra viva liberada através da Bíblia. Você pode ouvir a Bíblia, você pode ler a Bíblia, você pode gravar a Bíblia, você pode fazer igual a Nai faz, desenha na Bíblia, qualquer coisa, desde que você mantenha a palavra no seu coração, desde que você mantenha essa palavra junto de você. Quando não observamos o que tem na Bíblia, deixamos de conhecer sobre nós, sobre a vida, sobre o porvir, sobre todas as coisas, quando eu não analiso a Bíblia. A Bíblia é a própria inspiração de Deus, na essência da sua simplicidade. Ele se mostrou como Deus santo, mas é um Deus acessível e é um Deus Pai. O que fez com que Josué galgasse tanto êxito na sua vida foi a sua capacidade, presta atenção, a capacidade de ler e interpretar o que tem na Bíblia. Uma das coisas que a professora Adriana mais falou lá na sua tese, que era uma tese do idioma inglês, não era apenas ler, inclusive para ministrar para professores, era ler e interpretar aquilo, trazer aquilo à vivência. Então, às vezes, nós até lemos, mas não interpretamos, ou quando interpretamos errado. E uma das coisas que nós mais cobramos hoje para os alunos, eu quero ser engenheiro, exatas. Um engenheiro que não sabe ler um anunciado de uma obra, de um texto, do que tem a ser feito, ele não serve para ser engenheiro. Capacidade de interpretar, ela é útil em qualquer profissão que você vai exercer. Alguém até fala, mas eu não uso isso na prática. Precisa sim entender e interpretar. Aquela tiazinha lá do início, lá leia e interprete esse texto, que a gente usa muito na escola de líderes. Leia e interprete. Interpretar o quê? O que você entendeu sobre esse texto. Uma capacidade que nós precisamos ter, de interpretar. Quando nós nos mantemos distante da Bíblia, estamos ficando cada vez mais longe do caminho de entender tudo que Deus tem para nós e tudo que Deus é para nós. Josué, capítulo 1, versículo 5, é uma palavra que você conhece, mas vale a pena refutar. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Vamos ficar em pé. Ninguém te poderá resistir durante toda a sua vida. Diga comigo, ninguém poderá me resistir durante toda a minha vida. Diga, ninguém poderá me resistir durante toda a minha vida. Aí Deus fala, olha, presta atenção, Deus fala, assim como eu estive com Moisés, estarei contigo. Jamais te abandonarei, nem te desampararei. Ser forte e destemido, porque farás este povo herdar a terra que a seus pais jurei dar-lhes. Tem promessas, presta atenção, tem promessa que Deus fez aos seus pais, tem promessa que Deus fez à sua geração, ou à geração dos seus pais, mas Deus tem escolhido você para conquistar essa promessa. Tão somente ser de fato firme e corajoso, para teres o zelo de agir de acordo com todos os mandamentos da Torá, da lei que te ordenou Moisés, meu servo. Não te apartes da lei, não te apartes da lei. Aí quando eu falo lei, eu vou ampliar, não apenas lei, mas lei, profetas. Na época era só lei, mas tem lei, profetas, cânticos, história, todos os livros da Bíblia. Ou seja, não se aparte da sua boca o livro dessa lei, não se aparte, que te ordenou Moisés, os mandamentos, meu servo, não te aparte dela nem para a direita nem para a esquerda, porque para que tenhas sucesso em todas as tuas realizações. Eu vou, para ter sucesso na vida é muito simples. Não se aparte do livro da lei.
Não, você quer fazer negócio, não se aparta do livro da lei. Você quer governar, não se aparte do livro da lei. Você quer ter um bom casamento, não se aparte do livro da lei. Você quer o que você quiser na vida, não se aparte do livro da lei. Não se aparte, porque você tenha êxito em todas as suas empreitadas. Que o livro da Torá, da lei, esteja sempre nos seus lábios. Medita nele de dia e de noite, para que tenhas cuidado de agir conforme tudo que nele está escrito. Por que de dia e de noite? Porque você esquece. Você esquece. Deste modo serás vitorioso em todas as tuas empreitadas e alcançarás bom êxito. Versículo 9. Ora, não te ordenei eu ser forte e corajoso? Ora, não te ordenei ser forte e corajoso? Não temas e não te apavores, porquanto Yahvé, o teu Deus, está contigo para onde quer que andares. Diga comigo, bate assim no seu peitinho e diga: a palavra do Senhor está mais perto do que o que eu posso imaginar. Diga: a palavra do Senhor está perto de mim, na minha... Sabe qual é a distância da palavra para você? Presta atenção aqui, sabe qual é a distância da palavra? É a distância da boca para o coração. Não está. E Moisés diz: olha, ela não está em outro idioma para que você não consiga interpretar. Ela não está num outro alfabeto para que você tenha que fazer uma transliteração. Ela não está em outro país para que você tenha que ir lá visitar e pegar a palavra. Ela está acessível. Ela está na sua boca. Diga: na minha boca e no meu coração. Diga: na minha boca e no meu coração. Diga: na minha boca e no meu coração. Diga: a palavra do Senhor precisa estar na minha boca e no meu coração. Sabe, foi por isso que Josué falou: olha, não se esqueçam, guardem a sua mente, o seu coração, para viverem o que a palavra diz. Senta um pouquinho, já vou encerrar. Senta um pouquinho. Terceiro. 23:10, Josué 23:10. Um só homem dentre vós pode perseguir 1000 adversários, pois Yahvé vosso Deus tem combatido pessoalmente por vós, como prometeram. Portanto, tomai toda atenção e cuidado com o vosso procedimento, a fim de amar o Senhor vosso Deus. Tomai todo cuidado com a sua alma, para amar o Senhor vosso Deus. Um só de vós, bonito esse relógio, filha, muito bonito, lindo. Um só de vós, presta atenção, um só de vós é capaz de perseguir 1000. Um só de vós. O menor de todos é o maior de todos, é o maior. Por quê? Porque Deus tem combatido pessoalmente conosco. Ele prometeu isso. Aí Josué fala o seguinte, olha, como ensinamento: guardem as suas almas para amar o Senhor, seu Deus. A nossa alma, ela é tendenciosamente má. A alma de Pedro era o quê? Era vingativa. A alma de Davi, ela era o quê? Traiçoeira. A cobiceira, aliás. A alma de Sansão, ela era o quê? Insolente. A alma de Jacó era solitária. A alma de Moisés era medrosa. Caso não nos moldemos ao que o Senhor nos chama a fazer, seremos vingativos como Pedro, cobiçadores como Davi, insolentes como Sansão, solitários como Jacó, medrosos como Moisés. E todos esses homens tiveram sua vida transformada. Por quê? Porque as suas almas foram completamente impactadas para uma mudança. Esse é o ensinamento. Sabe, eu não estou sentindo no meu coração vontade de fazer isso. A Bíblia fala que enganoso é o coração, muito enganoso é o coração. Eu não estou sentindo, não precisa sentir. Obedeça, não precisa sentir. Você vai sentir à medida que você vai se movimentando naquilo que você está fazendo. Olha, quando esses homens foram guiados, não mais pelas suas almas, mas centraram as suas almas em amar o Senhor, nós passamos então a receber a intrepidez de Pedro,
ao invés de ser vingativo. Se levantou e no seu dia pregou uma palavra e se converteu 3.000. Era intrépido no falar, não era mais vingativo. Nós vamos conhecer então a adoração de Davi, ao invés de um coração cobiçador, se transformou num coração adorador. Nós vamos conhecer então a força de Sansão, ao invés de ser um homem insolente. Vamos conhecer então a ousadia de Jacó, ao invés da solidão dele. Vamos conhecer a mansidão de Moisés em contraponto ao medo dele. Por quê? Porque a alma foi dominada. Como nós sofremos quando somos guiados pela alma. Almático, qualquer coisa me fere, qualquer coisa eu não aguento. Como nós sofremos quando não colocamos Deus como gestor da nossa alma. E Josué estava dizendo, olha, coloquem a alma de vocês voltada para amar o Senhor, independentemente de qualquer circunstância. A chave de tudo está na alma. Nós amamos a Deus o que? No espírito. Nós subjugamos nosso corpo com o jejum. Mas a forma de controlar a alma, e Josué nos diz como que é prestando atenção e cuidado para que ela continue e persista amando a Deus. O que nos liga a Deus, o que nos faz receber algo de Deus é a fé. Mas o que nos faz permanecer com Deus é o amor. E onde que esse amor brota? De maneira figurada, esse amor brota no coração. Então o que Josué está dizendo? Olha, conduzam o coração de vocês para que vocês não apenas recebam algo de Deus, mas permaneçam com Ele em todas as circunstâncias. Tem hora que nós precisamos conversar com a nossa alma para dizer o seguinte: alma, quieta. Dessa maneira você vai fazer coisas que não são legais. Aquieta, acalma, que no final Deus vai dar um controle. No final, Deus, que é Deus que está no controle, não é a minha alma, não é você. Salmos 42, 1. Salmos 42, 1. Agora vamos ficar de pé, eu já vou encerrar. Salmos 42, 1. Casando com o que Josué nos falou sobre a alma, levar a alma a amar o Senhor. Isso aqui era um cântico que cantava. Ele dizia o seguinte: olha, assim como a corça suspira pelas águas correntes, assim por ti, ó Deus, anseia a minha alma. A corça no deserto, o que ela mais quer naquele momento é tomar água. O deserto é causticante, o deserto é sofredor. O que ela mais quer é encontrar água para ela tomar. É como se você imaginasse ela assim, ela ofegando por água, querendo encontrar o local onde vem a água. Ele falou: olha, assim como a corça suspira pelas águas correntes, assim por ti, ó Deus, anseia a minha alma. Diga comigo: a minha alma precisa desesperadamente ansiar por Deus. Diga: a minha alma precisa desesperadamente ansiar por Deus. Versículo 2: a minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando poderei entrar para apresentar-me diante de Deus? A minha alma tem sede, a fila é grande. Quando vai ser a minha vez de apresentar? Eu quero chegar. Quando é que vai ser a minha vez? Eu não perder aquilo que Deus está liberando. Quando vai ser minha vez? Eu quero saber quando vai ser minha vez. Qual é a minha senha? Sabe assim? Eu estou ansioso, assim, no sentido de querer que as coisas aconteçam. Quando vai ser minha vez? Quando é que meu nome vai ser chamado? Quando é que vai chegar a minha vez? Falou: olha, quando eu poderei me apresentar a Deus? Quando? Quando é que Ele vai me receber? Diga para
para ele, fala para ele que eu estou aqui fora, diga. Sabe aquele homem que subiu numa árvore para ver Jesus? Sabe aquele cego que gritou: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim? Sabe aquele homem que chegou a Jesus e falou: Senhor, se o Senhor liberar uma palavra, o meu servo fica curado. Sabe aquele morto que jazia 4 dias, que a irmã chorava? Todos eles estavam desesperados por Jesus. Minhas lágrimas têm sido o meu alimento de dia e de noite, porquanto me questiono o tempo todo: onde está o teu Deus? Tem coisas que você não precisa responder, você precisa chorar. Por que Deus ainda não agiu? Não é com você incircunciso, é entre eu e Deus. Não se meta nesse negócio. Eu sei que Ele vai fazer. Eu sei que Ele vai agir. Eu sei que Ele vai agir. Recordo-me dessas ocasiões, e dentro de mim se derrama a água, a alma em profundo pranto, de como caminhava eu junto à multidão, conduzindo-me em procissão à casa de Deus, com cantos de júbilo e louvor entre a multidão que festejava. Sabe, teve um tempo de refrigério, e o salmista canta dizendo o seguinte: por que estás assim tão abatida, ó minha alma? Por que você está triste? Mas eu tentei fazer várias coisas e tudo deu errado. Por que você está triste? Por quê? O que Josué estava ensinando: olha, conduzam a alma de vocês para amar o Senhor nosso Deus. Por que você está triste? Você está abatido? Por que te abates dentro de mim? Por que você está dessa maneira? Por que você tem agido dessa forma? Por que você tem feito dessa forma? Por que tem te angustiado dentro de mim? Deposita toda a tua esperança em Deus, pois ainda o louvarei por seu livramento. Diga comigo: Ele é o meu Salvador. Diga: Ele é o meu Salvador. Diga: deposita toda a tua esperança em Deus. Diga: deposito toda a minha esperança em Deus, pois ainda o louvarei por seu livramento. Diga bem forte: Ele é o meu Salvador. Diga: Ele é o meu Salvador. Ó meu Deus, esmorecida está a minha alma, por isso em ti fixo o meu pensamento, desde a terra do Jordão, das alturas do Hermon, desde o mar de Mizar. Do abismo as águas chamam as torrentes, no troar das suas cataratas, e todos os vergalhões se precipitam sobre mim. Contudo, durante o dia o Senhor me concede a sua misericórdia, e de noite comigo está a sua canção de louvor. E a minha oração ao Deus é a minha oração ao Deus da minha vida. Declaro a Deus a minha rocha. Por que te esqueceste de mim? Por que razão caminhar? Como espada que perfura meu corpo e atinge os ossos, é a aflição produzida pelas zombarias dos meus adversários, questionando-me sem parar: onde está o teu Deus? Por que estás tão triste, ó minha alma? Por que te martirizas em meu ser? Põe a tua esperança em Deus, porquanto ainda o louvarei por sua presença salvadora, ó meu Deus. Diga comigo: a presença salvadora de Deus é tudo que a minha alma precisa para ser confortada. Diga: a minha alma não ficará desamparada. Diga: a minha alma não ficará desamparada. Diga assim: eu não sou guiado pela minha alma, mas pelo desejo que o Senhor tem colocado no meu espírito de levar a minha alma para cada vez mais perto de ti. Então, o que um homem de 110 anos tem a nos ensinar de maneira muito simples? Primeiro, creiam na promessa de Deus. Quem recebe, diga amém. Creiam na promessa de Deus. Creiam na promessa de Deus. Só quem recebe diz amém. Creiam na promessa de Deus. Creiam na promessa de Deus.
Vira para a pessoa que está do seu lado e diga: a segunda coisa que um homem de 110 anos tem a nos ensinar é que você deve ser esforçado para cumprir tudo aquilo que tem na Bíblia. Diga para ele: não será naturalmente, não será automaticamente. Fala: mudanças acontecem quando você se movimenta naquilo que você crê. Terceiro, o que um homem de 110 anos tem a nos ensinar? Guarde a sua alma para amar o Senhor teu Deus. Guarde profundamente. Guarde profundamente. Por que você deve aprender isso? Eu estou dando só 3. Tem trocentos ensinamentos. Estando só 3. Leia depois de 24. Você vai amar. Por quê? 23, 14. Vamos orar. Vamos ler e orar juntos. 23, 14. Por que eu devo fazer isso? Josué dizendo o seguinte: eis que agora chegou a minha hora de trilhar o caminho de toda a terra. O dia da minha morte se aproxima. Reconhecei, pois, de todo o vosso coração, de toda a vossa alma, que de todas as promessas que Yahvé, vosso Deus, fez em vosso favor, nenhuma, sem exceção, deixou de cumprir-se. Tudo que foi prometido se realizou em vosso favor, e nenhuma palavra do Eterno falhou. Você não entendeu? Você não entendeu? Reconhecei, porque está pequeno ali. Reconhecei, pois de todo o vosso coração, bote a mãozinha no seu coração. Diga: de todo o meu coração, eu vou reconhecer com toda a minha alma. Diga que todas as promessas que o Senhor fez em meu favor, nenhuma, sem exceção, deixou de cumprir-se. Diga: nenhuma promessa que Deus fez vai deixar de ser cumprida. Diga: nenhuma! Tudo que foi prometido se realizou em vosso favor, e nenhuma palavra do Eterno falhou. Quem recebe diz amém. Nenhuma palavra falhou, nenhuma palavra falhou. Tudo o que ele prometeu se cumpre, nenhuma palavra falhou. Entretanto, assim como cada uma das boas promessas do Senhor vosso Deus se cumpriu fielmente, também Yahvé cuidará que se cumpra em vós todo o mal com que os advertiu, até eliminá-los desta boa terra que lhe deu. Todas as coisas que Deus prometeu se cumprem. Todas as promessas. Mas não somente as promessas. Tudo que tem na Bíblia vai se cumprir. Tudo. As coisas boas e as coisas ruins. Nenhuma promessa falhará. Mas aquilo que tem de juízo também vai vir. Desliga aí, meu filho, desliga. Eu quero orar com você. Presta atenção aqui, não atrapalha não, rapidinho. Eu quero orar com você. Nenhuma promessa que Deus fez na sua vida vai se cumprir. Nenhuma. Só que eu quero que você se agarre na promessa de Deus. Se agarre naquilo que Deus tem falado. Se agarre no ensinamento de um homem de 110 anos, que foi guerreiro, lutador, vencedor, que venceu cada desafio e que tem autoridade para ensinar dos que ele está falando. Ele reuniu todo mundo como numa assembleia como essa. E falou essas palavras que eu disse, só que com maiores detalhes. Nenhuma promessa do Senhor vai deixar de ser cumprida na sua vida. Nenhuma. Então o que você tem que se fazer para que ela se cumpra de maneira muito rápida? Aqui está, vem cá, Yasmin, só para a gente encerrar. Aqui está, por exemplo, algo que Deus tem me prometido. Eu não creio. A promessa continua firme, mas eu deixo de receber à medida que eu não creio. Cada vez que eu creio, eu me aproximo. Cada vez que eu creio, eu conheço.
Cada vez que eu domino a minha alma, eu conheço. Cada vez que eu conheço o que tem na palavra, que ele se torna mais claro na minha vida. E quanto mais clara é a promessa de Deus, mais fácil é de eu receber essa promessa. Quanto mais distante, mais obscura. Eu quero orar com você. Assim, eu sei que nós temos lutas grandes a serem vencidas. E nós vamos vencer cada uma delas, confiando que é Deus quem está na frente. Amém. Bote a mão na pessoa que está do seu lado, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Libera uma palavra de fé para a vida dela. Pode liberar. Pode liberar uma palavra de fé para a vida dela. Libera. Pode liberar. Deixa Deus agir. Pode liberar. Libera uma palavra de fé para a vida dela. Pode liberar. Libera. 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 Libera, seja a boca de Deus na vida dela. Libera algo de Deus para a vida dela. Libera. Pode liberar. Ele libera. Em nome do Senhor Jesus, libera. Nenhuma das promessas do Senhor vai deixar de ser cumprida. Nenhuma promessa. Deus tem preparado uma terra para você conquistar essa terra. Deus tem preparado uma geração para você conquistar essa geração. Deus tem sonhado com casamentos felizes e esse casamento Deus quer lhe dar. Deus tem sonhado com ministérios estabelecidos e são esses ministérios que Deus quer lhe dar. Deus tem desejado para você algo tremendo e é isso que Ele quer lhe dar na sua vida. Deus tem sonhado com você coisas que o olho não viu, que o ouvido não ouviu, que não passou pela mente humana. É o que Deus tem desejado para você. Libera sobre a vida dela. Libera em nome de Jesus. Libera.